Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra do Grupo Espírita Servo de Jesus. Hoje recebendo nosso companheiro Renato Gomes. Desculpa o atraso aí, nós tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Então, Renato, seja bem-vindo, boa noite, tá? Boa noite, obrigado pela oportunidade. O Renato vai iniciar a reunião hoje com uma canção, tá bom? Pode ficar à vontade, Renato. Esta canção nós vamos cantá-la em português e mesclada no Esperanto, ou com o Esperanto, que sabemos ser uma língua muito falada na outra dimensão, ou seja, no plano espiritual. Hino para essa. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz, do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz no meu coração. Oh, Jesus, tudo Cai che ci Dio bella, fratezza dato, e stu coronata per multa felice, o mia Gesù, aulula pregio, lumai e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz no meu coração. Com as vibrações dessa canção, convido a todos a elevar o pensamento neste momento, agradecer as bênçãos dessa noite, agradecer a equipe espiritual do Servo de Jesus pela oportunidade, pelo amparo desse trabalho, agradecendo a todas as famílias que estão conosco esta noite, pedindo a bênção no áudio, para que possa acalentar todos os corações.
que a paz e a luz do nosso Mestre permaneça conosco. Que assim seja. O Renato, ele vai falar para nós hoje do Evangelho e o futuro. Renato, te passo a palavra, fica à vontade. Qualquer dúvida, é só mencionar que eu estou aqui na escuta. Iremos falar hoje a respeito do Evangelho e o futuro. Em primeira instância, a gente divide o título, Evangelho e futuro. Nós entendemos por Evangelho, nós entendemos pela boa mensagem, mensagem do Evangelho de Jesus. Porém, a palavra Evangelho, ela já existia de antes de Jesus encarnar nesse nosso orbe terreno. E Evangelho significava, naquela época, antes de Cristo, significava quando se tinha uma boa notícia, quando se saía vitorioso de alguma coisa e partiam-se para as comemorações. E era anunciado pelos arautos a todo o povo dos acontecimentos. Então, isso era evangelho, uma coisa nova, uma coisa boa, uma boa notícia ou boas novas, e derivava de uma palavra grega que chama-se, ou que é traduzida pelo eu bom. Ou então, eu sou bom, ou a minha bondade, ou algo que é bom para mim e para todos. E assim era um trago pelos grandes conquistadores da época. Só que sabemos que muito utilizada também em cima do sofrimento de muitos outros. E Evangelho de Jesus, seguidamente com o Mestre Jesus, porque também era uma boa nova, era uma boa mensagem, era uma mensagem do eu maior para que cada um de nós, de par dessas orientações, dessas exortações, pudéssemos nós diminuir o ego que tínhamos ou que temos ainda, para que consigamos exercitar ou vitória sobre nós mesmos. Então, a palavra evangelho já era bem utilizada antes. E Jesus utilizou da mesma palavra para que trouxesse as suas palavras de conforto, de carinho, de orientação para cada um de nós da Terra. Depois, futuro. Futuro é algo que não está nem no passado, logicamente, nem no presente, e está adiante, à frente. Mas para que entendamos essa palavra futuro ainda, é preciso que a gente tenha uma noção que é traga por Hermínio de Miranda e que vem neste livro, A Memória e o Tempo. Aí ele fala aqui do registro acástico, ou seja, que todos nós temos as nossas histórias passadas, temos as nossas histórias presentes e temos as nossas histórias futuras. Todas elas registradas já, de pronto, de acordo com a tendência que cada um de nós tem, de acordo com a preferência que cada um de nós tem. Assim também é o mundo. O mundo também tem o seu registro acássico, ou seja, a sua gradação, a sua evolução, o seu momento. E outra coisa referente a isso é que o tempo para Deus é atemporal, o que significa ser sem tempo. E sem tempo, cada um de nós só transitamos pelos ambientes físicos. Nós não transitamos relativo a algo que se chama tempo, mas nós andejamos, ou passamos, ou experimentamos por uma situação bem mais concreta, em que tudo já está. Por isso Deus é onisciente, por isso Deus é onipotente, por isso Deus é o onipresente. E nesses registros aos quais já existem, nós conseguimos ter do nosso passado, ou seja, perceber quem fomos, quem éramos,
nós conseguimos perceber quem estamos no momento, o que estamos vivenciando, e conseguimos perceber ou vislumbrar por janelas dentro desse tempo algo do nosso futuro, ou seja, o que praticamente já está escrito dentro da nossa escolha, dentro da nossa tendência, dentro das nossas preferências. Desta maneira, a gente consegue perceber por que eu estou aqui, para quê, qual que é o meu caminho, o que eu pretendo fazer das oportunidades. Eu pretendo seguir um registro que está fadado ou direcionado pelo lado negativo ou pelo lado do egoísmo, ou estou tendencioso a seguir o qual devo seguir para o lado do bem, para o lado da construtividade, para o lado da cocriação com esse Pai Celestial. Dependendo do que aplico no momento, eu escolho se o resultado da minha vida será uma desdita, será uma queda, ou se será uma apoteose, será uma glória. Isso está implicitamente ligado na lei de causa e efeito. Entre aspas, o mundo faz ao feito, chumbo trocado. Bom, voltando a esse evangelho de Jesus, e a esse evangelho e o futuro, então nós sabemos se o Pai Celestial é onisciente de tudo o que existe, então o Filho bem-amado Jesus tinha essa também percepção das coisas. E sabendo para o caminho que a humanidade havia escolhido, de desdita, de discórdia, de dissensões, de sofrimentos, de, como foi dito, o ranger de dentes e o arrastar de correntes, propôs para cada um de nós a rememoração ou a relembrança daquilo que foi proposto para cada um de nós no intuito de nos conhecermos e trilharmos para o melhor, sermos fadados à glória e não ao nosso holocausto. Há dito uma frase que fala assim: em que nós estamos, é preferível que dentro de uma tempestade, nós em um barco, ao chamarmos alguém para nos ajudar, chamemos Jesus, esse divino amigo. E observemos assim, em chamando nas dificuldades, um barco, ele tem algo que o propulsiona, os remos, mas ele tem um outro algo que o direciona, o leme. Onde haveríamos de colocar Jesus? Para remar ou para direcionar? Muitos de nós colocamos Jesus para remar, para lutar por nós. Está errado. A gente tem que pedir e solicitar-lhe na humildade e nesse conhecimento e nesse reconhecimento também que o coloquemos no leme. Os remadores somos nós. Porque se seguirmos a este farol, esse guia da humanidade, com certeza nós estaremos caminhando dentro de um registro acástico voltado para o bem. Então são lembranças. Esse evangelho de Jesus, ele se constitui de um gênero único na literatura universal. Eles não são meros relatos. Eles são um convite de adesão para cada um de nós aos preceitos do cristianismo, ou seja, as orientações tragas pelo Cristo Jesus. A sua primeira intenção, ou a desse evangelho, ela não é biográfica de maneira nenhuma. Ela é simplesmente para trazer o Messias, Jesus, como Filho de Deus, e um caminho não de salvador da humanidade, mas um caminho de como salvador da humanidade, mas um caminho para que nós encontremos a salvação dessa humanidade, a partir de executarmos os exemplos que ele trouxe para nós, as orientações, todas as situações apresentadas, vividas por ele, na qual nós devemos nos espelhar. E contém esse evangelho uma coleção, tanto de discurso, quanto de parábolas, quanto de testemunhos, de relatos,
e como a própria paixão de Cristo e a sua ressurreição. Assim nós entendemos. E devemos utilizar para o nosso caminhar melhor. Os evangelhos canônicos, que são mais aceitos, ou seja, aqueles que são assim chamados por serem os únicos do cristianismo primitivo, eles se reportam a Mateus, a Marcos, a Lucas e a João. O Evangelho de Mateus, em sua primeira instância, ele foi feito para quê? Para convencer os de que Jesus era mesmo o Messias que estava por vir. E por isso, o Evangelho de Mateus enfatiza muito o Antigo Testamento e as profecias a respeito desse divinal mestre. Bom, os Evangelhos de Marcos, o qual foi um discípulo de Pedro, ele foi escrito para quê? Para evangelizar principalmente os romanos. Aí relata parábolas de Jesus, mas não relata todas, relatam apenas 4, e enfatiza cada parábola dessa, principalmente as ações de Jesus. Seguidamente, o outro aceito ou considerado canônico, o Evangelho de Lucas, que ele foi escrito para os não-judeus, aqueles a quem chamado de gentios, enfatizando em cada um de nós e de todos a misericórdia de Deus, através da salvação de nós mesmos por seguirmos Jesus, o Cristo. E principalmente para aqueles que se colocam na posição de humildes e pobres de coração e humildes de coração. E a pobreza, ela não quer dizer pobreza material, quer dizer daqueles que estejam ávidos por algo, por uma mudança, por um alimento, por um pão nosso de cada dia, que não quer dizer pão material, mas que quer dizer conhecimento. Conhecimento para a nossa modificação, para a nossa caminhada melhor na pauta da vida, vencendo a nós mesmos. E depois, por último, o Evangelho de João, que foi para doutrinar, para orientar, para esclarecer, e para mostrar, e ele não cita parábolas de Jesus. Ele foi feito para simplesmente orientar os novos convertidos ao cristianismo. E para combater com firmeza e propósito bem acirrado as heresias que foram surgidas no princípio desse cristianismo, muitas vezes por aqueles outros que eram tidos como gnósticos, ou aquele que nega a encarnação do Filho do Pai maior, o qual chamamos de Jesus. E outras seitas semelhantes também, que negam ou que negavam a divindade de Jesus. Bom, desses 4 evangelhos canônicos, nós temos os evangelhos apócrifos, que foram centenas de outros evangelhos que foram escritos na antiguidade, que foram escritos no pós-Cristo, ou depois de Cristo, e que são considerados apócrifos. E encontrados no Egito, estão na biblioteca de Hammadi, e figuram então como aqueles atribuídos também aos apóstolos do Cristo. Uma observação aqui: durante a vivência dos 12 com Cristo, eles não eram chamados apóstolos, eles eram tidos como estudantes, como discípulos de Jesus. Somente se tornaram apóstolos depois do decesso da cruz e da prática destes discípulos das orientações dadas por Cristo, principalmente a partir da Casa do Caminho com Maria de Nazaré. E dentre estes evangelhos apócrifos, figuram o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Lucas, e contém ainda o Evangelho de Maria. Não Maria de Nazaré, porque no final de um deles é assinado Maria de Magdala. Tem
o proto-evangelho de Tiago, tem a vida de João Batista, tem o evangelho dos ebionistas, do Marcião, tem o evangelho vivo ou o evangelho dos vivos, o secreto de Mateus, e por aí vão muitos outros evangelhos. E todos estes evangelhos que foram escritos, todas essas boas novas, elas objetivavam realmente a modificação das pessoas. E essa modificação na objetividade das vidas futuras, ou seja, de levar para o futuro algo de melhor, construir-se hoje para se colher o amanhã, ou plantar-se hoje. Então, o futuro estava por um tempo que ainda estava para chegar. E o tempo em estar para chegar, ele depende de cada um transitar pelo que deve ser realmente feito, pelo que deve ser concretizado. A exemplo disto, nós temos hoje, quando falamos para alguém que está numa dissensão, numa situação de penúria, a gente fala assim, olha, você não cuidou do futuro de sua família. Por isso, hoje está numa vivência de miséria. Então, é um conjunto de fatos e circunstâncias que vão se suceder ou que se sucedem depois de um presente. É uma consequência. E nós, no nosso presente, tecemos a nossa existência futura. E sem futuro, coisa nenhuma pessoa que vai executar determinadas e tais situações, em vendo que não são construtivas, obviamente vai ver que não dará em nada de retorno satisfatório, em nada de retorno de abastecimento, em nada de retorno de proventos, somente de perdas. No Evangelho Futuro, onde A Caminho da Luz, Emmanuel fala, ele fala a respeito mais de um contexto da época, e que ainda vale muito para hoje. Ele diz assim, olha, um modesto escorços da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez o palco das civilizações foi modificado, profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras, a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução de um problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. O que quis dizer Emmanuel com isso? Vamos resumir isso numa simples frase. O homem primitivo, ao adentrar em um orbe igualmente primitivo, ou seja, executando ou participando das suas primeiras reencarnações, ele tinha algo muito importante a fazer prevalecer, que era a sua própria vida. Aí, por isso, foi concedido ao espírito hominal o egoísmo. Mas não egoísmo tal e qual nós temos hoje e que graça destruindo personalidades, a graça destruindo os ambientes e até o nosso próprio futuro, não foi dado nessa situação. Foi dado para que se lutasse ferrenhamente para poder manter a própria vida. E isso redundava em ser realmente possessivo, em ser realmente retraído, em ser atento às coisas. E aí havia muita luta para que se pudesse conseguir o alimento do dia a dia, do próximo dia e de outros dias por virem. Muito embora sabedores nós de que não havia meios de conservação dos alimentos nas épocas primitivas. E, em contrapartida, também foi dado ou acrescentado ao ser hominal o amor em forma latente, para que, à medida em que fosse existindo o convívio de um autóctone da Terra, ou um primitivo, com outro autóctone da Terra, um outro ser primitivo também,
fosse modificando as situações para menos egoísmo a cada experiência de vida e, assim, aumentando-se gradativamente o amor. Então, observamos que o egoísmo, na época dos primeiros encarnes dos seres hominais no nosso planeta Terra, ele não estava voltado para a maldade, mas ele estava voltado para a sobrevivência. À medida em que fossem todos percebendo que a necessidade do conviver para melhorar era emergente e necessária, o amor fosse acendrando, aumentando, e houvesse renovações em cada um, internas, íntimas, saindo do homem físico para o homem espiritual, como se estivesse subindo uma escada, ao qual alguns chamam até escada de Jacó. E houve muitas modificações também no palco das civilizações, no palco da vida, no cenário da vida, no físico da própria Terra, que em primórdios era inóspita. Mas à medida em que foram buscando novas situações de moradia, ou novas proteções, novos confortos, a Terra se tornou hospitaleira. Tanto é que nela se plantando, tudo se dá. E atores são os mesmos. Nós, autóctonos da Terra, e nós, entre aspas, ETs de outros planetas. Porque aquele que chegou a ler Exilados da Capela consegue verificar que ensaiamos em muitos orbes, confirmando aquilo que Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. Mas para um determinado estágio evolutivo, o qual nós estamos aqui na Terra, a humanidade terrena, não a humanidade universal, mas a humanidade terrena, ela já foi determinada para aqui. Desde o início populacional, hominal do planeta Terra. E vamos evoluindo nela até conseguirmos sair das situações de evoluções primevas para outras melhoradas, para conseguirmos sermos verdadeiros homens bons, ou homens de bem, e não homens de bens, e fazermos da nossa Terra um planeta, um orbe melhor para aqueles que merecerem essa Terra. E caminhamos assim das nossas trevas para a luz. De primórdio da humanidade, como diz Emmanuel, o homem terrestre, então, foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, ou seja, dentro do próprio ambiente físico da Terra, desbravando a natureza, para essa solução desse problema vital. Mas com o compromisso, fazer acendrar o amor. Então, houve um tempo em que a maioridade espiritual destes homens, de nós homens candidatos a esta Terra, quando dissemos homens, é humanidade. Não quer dizer restrição de mulheres, não quer dizer restrição de jovens, de adultos, é humanidade. Bom, então foi programada por quem? Pelos prepostos do Cristo, antes de o Cristo encarnar nesse nosso planeta Terra. E houveram cidades em que tiveram grandes pensadores, grandes sábios, grandes prepostos desse Cristo, que prepararam o caminho para Cristo. E nós temos dentre eles grandes filósofos, grandes pensadores, que trouxeram já de antemão para nós a necessidade de sairmos do homem egoísta, do homem materialista, para um homem mais dativo, para um homem mais fraterno com o seu semelhante. E segue Emmanuel falando: nesta época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. O que Emmanuel quis dizer com isso? Que na era cristã, nos primórdios da humanidade, que estava muito rebelde, muito voltada para esse egoísmo, houve a necessidade de enviar-se um mensageiro a esta terra.
e esse enviado maior, Jesus, o espírito de maior envergadura que já habitou o nosso planeta. E a sua chegada aqui, ela marcou importantemente o nosso planeta Terra, dando a cada um de nós a capacidade de nos relembrarmos do que aqui viemos, do que estava programado para cada um de nós e qual o caminho que deveríamos seguir para reconquistar estas situações. E o cristianismo de uma pureza muito grande, como foi dito por Emmanuel no relato, ele diz, mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração. Então, o cristianismo puro, que é fraternista, que é perdoativo, que é conciliatório, que é amorável, ele fazia com que aqueles poderosos da Terra, que se titulavam assim, se sentissem enciumados, se sentissem acossados, se sentissem ofendidos, se sentissem oprimidos, se sentissem numa posição difícil e dos quais seriam destronados pela sabedoria e pela vivência que o Mestre Jesus trouxe para cada um de nós. Por isso a perseguição a Jesus e aos discípulos, porque traziam a verdade, a fraternidade, que vem como o sol, pouco a pouco, aclarando os horizontes mentais de todos, até ser dia perfeito, para que nenhum procurasse realmente ou novamente as sombras. Então Jesus foi esse grande homem que passou na face da terra. E trouxe para nós o futuro, o tempo que ainda está por chegar. Aquele que se enfronha de um conjunto de circunstâncias que se sucedem depois dos atos presentes em que a gente executa. Porque eles definem o futuro, que pode ser o minuto seguinte, que pode ser a... Renato, tudo bem? Está dando para ouvir? Está aqui, tá. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, Renato? Estão me ouvindo? Então, agora sim. Pode dar sequência, tá? Desculpa, nós tivemos uma probleminha técnica. O Renato vai dar sequência ao estudo. Ok. Então, dando sequência ao Evangelho Futuro, nós observamos algumas palavras de Jesus. Ele disse o seguinte, uma certa época, que virá um momento, ou haveria um momento, em que não se adoraria nem sobre os montes, nem em Jerusalém, mas onde os verdadeiros adoradores fossem adorar o Pai em espírito e em verdade. E no dia que ele pronunciou realmente isso, foi a primeira vez em que, em uma palavra, foi assentada o edifício de uma religião eterna. Por que falamos assim? Porque muitos entendem religião como religiosidade. E a verdadeira religião entendida, ela tem que ser da seguinte maneira. Nós somos filhos do Pai Criador. E em sendo filhos do Pai Criador, nós devemos de prestar determinadas atenções e executarmos tal e qual ele nos solicita através dos seus prepostos. E nós insistimos em ser, muitas vezes, não filhos desse Pai, mas filhos das entranhas de nós mesmos.
E aí nós que deveríamos ser filhos de Deus, filhos da luz, nós nos tornamos, conforme Emmanuel diz, filhos das trevas, da ignorância de nós mesmos. E entrando nisso, a gente gera uma coisa que se chama sofrimento. E de sofrimento em sofrimento a gente acaba se saturando. E em saturando muito, a gente está fugindo desse evangelho do Cristo. A gente para, então, para refletir, devido a tanto machucado que carregamos, promovidos por nós mesmos. E começamos a entender de que de todas as vezes que nos dissociamos, ou que nos divergimos, ou que procuramos sair das orientações para nós desse Pai Celestial através das suas leis, nós entramos em sofrimento profundo. Nós entramos em sofrimento moral, espiritual e sofrimento físico também. Aí voltamos as nossas atenções para que os maiores da espiritualidade nos dizem. E é nesse quesito que está religião, que vem de religar-se, ou de religarem. Nós nos desligamos do Pai Celestial, nós nos desligamos das suas orientações, das suas admoestações, da sua colocação para conosco do caminho correto a ser seguido. Quando entendemos que pelos nossos caminhos escolhidos, nós literalmente vamos à derrocada, a gente reflete. Passamos a ser, então, depois de filho da treva, do sofrimento e da ignorância de nós mesmos, a gente começa a ser filho de uma reflexão. E em reanalisando as mensagens desse Pai Celestial, através de todos aqueles enviados seu à Terra, nós nos retornamos a filhos de uma ação, de uma boa ação, com orientação desse Pai maior e magnânimo. E em nos retornando a ser filhos dessa boa ação, ou de uma conduta mais reta, mais escorreita, nós retornamos à felicidade. Então, dessa maneira, é religião, é religar-se. Então, ele fundou um culto puro, sem tempo, sem pátria, em que todas as almas elevadas procuram praticar o bem em todas as situações e haverão de praticar até o final dos tempos. Então, neste dia destas práticas, da religião assim entendida, ela não foi somente uma boa religião da humanidade. Ela se tornou uma religião absoluta e haverá de se tornar no futuro esta religião absoluta pelo entendimento que nós devamos aplicar nessas experimentações de vida. E dentre isso, há o Espiritismo, que na sua missão consoladora ou de consolador, o Espiritismo, então, é o amparo do mundo neste século de declives da história da nossa própria humanidade. E só ele, o Espiritismo, tido como o cristianismo redivivo, é que só ele pode, nessa feição de cristianismo, salvar, com as orientações, as religiões que se apagam entre todos os homens. Pelos choques da força, da ambição, do egoísmo, do domínio, e aponta para cada um de nós verdadeiro caminho. No manancial desses esclarecimentos, conforme diz Emmanuel, a gente pode beber dessas verdades consoladoras e confortadoras do céu. E preparamos, então, como novas almas, ou almas renovadas, para uma nova era, para um novo patamar evolutivo. Podemos trazer o título: Os mansos herdarão a terra. É um outro patamar. Então é chegado o tempo em que a gente observa que as forças do mal, todas elas estão sendo compelidas a abandonar as posições que adotam, realmente. Posições de domínio nesses ambientes terrestres, nos ambientes dos nossos corações, em todos os ambientes, e que a única coisa que deve triunfar é o bem.
A única situação em que devemos nos entregar e dobrar a nossa cervix é para o bem, é para o amor. Aí seremos triunfantes. Aí seremos portadores, apresentando realizações boas, não realizações sombrias, que muitas vezes pesam sobre nós e sobre aquilo que nós julgamos em conquista, mas nada é mais do que posse e de que coisas perecíveis. Então, assim, conforme os ditadores, os exércitos, as hegemonias econômicas, todas as massas versáteis e inconscientes que existem, conforme Emmanuel fala, serão de guerras inglórias. Essas organizações seculares todas passarão. E passará como se fosse a vertigem de um pesadelo. Porque vitória de uma força, ela não é tida como um fogo de artifício. Ela é uma realidade do espírito, e uma realidade que traz toda a paz e que traz todo o entendimento do reino de Deus e todo o entendimento de justiça, ou melhor dizendo, todo o entendimento de justeza. E saberemos então que doravante a mensagem do Mestre deixada para nós, ela não foi à toa, não foi em vão. O século que passa, as tempestades que acontecem e que estão varrendo toda a terra hoje, fazem a gente chorar, mas fazem também com que a gente se levante, contemplando chuvas misturadas com lágrimas, lágrimas de sangue, que se verterão de nuvens pesadas sobre as nossas consciências enegrecidas, e nós veremos que devemos tomar uma nova postura, uma nova consciência. A gente tem que viver agora na Terra este crepúsculo que está prevendo uma noite, mas que depois dessa noite haverá a claridade de um novo dia. Claridade de um novo dia, onde cada um de nós possa ouvir no cerne da nossa alma as mensagens do Mestre Jesus. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. E bem-aventurado o aflito, nesta situação, não é aquele que reclama, mas é aquele que se vê na aflição provocada por si próprio. E que, conhecendo isso, se posta a andejar, a palmilhar novos caminhos, caminhos que foram desde já ofertados para nós todos, como gostamos muito de trazer, a paz na Terra. A paz na Terra, ela já esteve, ela está e ela sempre estará, para todos aqueles que se julgarem dignos de adentrar nessa luz e nessa paz com os ensinamentos de Jesus. Aí, bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Aí depois, realmente, dessas trevas, tanto físicas, pelos acontecimentos funestos que acontecem, por essas trevas da nossa alma, pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia, aí virão realmente luzes, virá realmente uma nova aurora consoladora, envolvendo todo esse nosso contexto, todo esse nosso orbe, envolvendo a todos nós com regenerações. Regenerações, reconstruções necessárias à nossa alma, necessárias ao nosso espírito, mas que sabemos que não havia necessidade de se passar pelo batismo desse sofrimento, para que nós, conquanto homens espirituais, unidos ao corpo físico, possamos marchar gloriosamente para o infinito, para o ilimitado, para Deus. E o Espiritismo, com todo esse seu manancial de esclarecimento, então, ele terá retirado dos escombros materiais da nossa vida, do nosso planeta Terra, terá retirado todo o sofrimento,
pela nossa nova postura, pelas nossas novas atitudes, e vai clarear nas nossas almas esse senso de religião. Religião que os homens perverteram no seu entendimento, mas que agora, com esse entendimento, nos liga no abraço acolhedor do Pai Celestial, através desse cristianismo restaurado que traz para nós futuros melhores. Se todos nós fomos chamados, se fomos escolhidos, há a necessidade de permanecermos escolhidos. E só permaneceremos escolhidos com as nossas atitudes, porque é da nossa responsabilidade e é do nosso dever responder a estes apelos. Revendo todos os quadros da história do mundo, conforme inicia Emmanuel no Evangelho Futuro, que o modesto esforço da história faz a gente entrever os laços eternos que ligam todas as gerações, que a gente possa se ligar um ao outro num abraço fraterno, num abraço amigo, num abraço amoroso, num abraço construtivo, e que não nos esqueçamos nunca de que Jesus, cuja misericórdia infinita como sempre será a claridade imortal de todas as nossas alvoradas, alvoradas futuras de paz, de fraternidade, de redenção e libertação de cada um de nós destes conflitos angustiantes que nós mesmos geramos, esquecendo de que a lei de causa e efeito ela é inflexível e inexorável e nos mostra que Deus não castiga. Deus simplesmente nos mostra: este é o bom caminho, este é o mau caminho. Qual que você quer seguir? Mas da penosa escolha ou da laureada escolha vai depender da dor ou vai depender da felicidade. Então, que aprendamos realmente por amor. Este amor que foi nos ensinado e estas tempestades de amarguras na terra física e na terra dos nossos corações, em verdade, por adorar este Pai, em espírito, em verdade, nós seremos libertados daquilo que procuramos para a nossa própria desdita. Sejamos cidadãos universais, com a pureza do cristianismo. É a hora de cristianizarmos. É a hora de cada um de nós fazer pelo próximo, porque verdadeiramente estaremos fazendo para nós mesmos. O texto que Emmanuel trouxe com o título Evangelho Futuro, ele depende muito do que nós venhamos a fazer. Que não nos releguemos a situações de penúria de nós mesmos e que não nos ovoidizemos para que em situações dolorosas venhamos a ter que reestruturar pela bondade divina, ou termos a permissão desse nosso perispírito para ingressar novamente no reino nominal. E assim estaremos dirimindo todas as mazelas, todas as desditas, todas as teratogenias que possam vir a nós. Somos cidadãos universais, que portemos-nos como tal e que lembremos da exortação de Jesus. Tenho dado exemplo para que, como eu fiz, cada um de vós o façais. Este guia e farol da humanidade, ele permite com que nós o venhamos a acompanhar na marcha pelas estrelas do conhecimento, que é o pão nosso de cada dia. Nós agradecemos a oportunidade, pedimos desculpas pelas situações ocorridas de quedas de internet e que fique um abraço fraternal e caloroso com Cristo Jesus em todos os corações existentes na face da terra e que entendamos as primeiras palavras dessa prece universal ao qual Jesus, solicitado para fazer em aramaico,
ele disse, Paizinho nosso, ou Pai nosso, colocou a todos nós à altura de irmãos. E aí a pergunta, por que é que nós não nos tratamos assim, para que tenhamos um futuro de mais irmandade, de mais fraternidade, de mais felicidade? Muita luz, muita paz a luz, que sempre esteve ofertada a nós por esse Mestre Jesus, mas para aqueles que se dignarem a adentrar nesta luz e nessa paz, e ao qual os desviados do caminho, entendamos, estarão todos reunidos para este um só pastor, como um só rebanho. Esclareçam-se ignorantes, e os verdadeiramente maus cairão. Os verdadeiramente maus cairão, em meio de tantos bons, se sentirão envergonhados, porque o outro foi esclarecido, e se portarão também como homens de bem, e não como homens de bens. Agradecidos estamos. Um bom Natal, uma boa passagem de ano para todos, e que haja sempre renovações com Jesus, renascendo em todos os corações da humanidade inteira. Renata, gostaria de agradecer, em nome da casa Servos de Jesus, a paciência, a persistência, e no final a gente consegue tudo aquilo com muito objetivo, com muita clareza e com muita sabedoria. Então, gostaria de agradecer pelo estudo da noite, por estar conosco, preparado o estudo, passando todas as reflexões, que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos que estiveram conosco nessa noite, a todos os lares possam receber essa luz, esse amor, que nosso planeta seja abençoado e que possamos entrar 2021 com o coração mais tranquilo, mais amoroso, com mais paciência, trabalhando sempre, entendendo o Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. Renato, gostaria de agradecer. Muito obrigado. No próximo ano novo. Pode finalizar com a canção. Divino amigo. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastai as guerras, o chacal devorador que destrói tudo na terra. A gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como fés. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer
mundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Obrigado. Até a próxima.